Paz seja convosco, igreja. Estamos aqui em mais um dia da nossa campanha Família da Fé. Meu nome é Gabriel e eu estou representando a geração Black. O tema de hoje é um tema muito importante, né? Para a gente que é jovem, para a gente que é adolescente e para até muitas pessoas. O tema de hoje é pressão por sucesso e identidade, como isso pode afetar a nossa identidade. E lendo a palavra, eu percebi que a melhor pessoa para trazer sobre esse assunto é Saul. Saul foi rei, o primeiro rei de Israel. Ele foi escolhido por Deus e ungido pelo profeta Samuel. Só que ao longo da sua caminhada, Saul acabou se perdendo um pouco na busca por agradar as pessoas. No começo, a Bíblia fala que ele era uma pessoa humilde, tanto que ele até se esconde no dia que vai ser nomeado rei. Porém, com o passar do tempo, Saul acaba se tornando um rei autoritário e inseguro, por ter medo de perder o trono para Davi. E observando a história de Saul, a gente pode perceber que ele para de ter seu reinado como base o relacionamento dele com Deus e começa a ter o reinado dele como base agradar as pessoas. E aí, trazendo para os dias de hoje, quantos de nós não tentamos agradar as pessoas também, assim como o rei Saul? Em 1 Samuel 15:30, num diálogo dele com Samuel fala que ele não seria mais rei pelas coisas que ele tinha feito, como os sacrifícios que não agradavam o coração de Deus, por ele ter poupado o rei numa guerra, por ele ter feito decisões na guerra que o Senhor não era a favor. E aí o posicionamento de Saul não foi o posicionamento de uma pessoa arrependida. Tanto que lá ele diz assim: pequei, agora honra-me no meio do povo e das autoridades. Só que a gente já vê como que estava o coração de Saul, como Saul estava movido por mostrar para as pessoas algo que ele não era, né? E aí, trazendo isso para nós hoje em dia, a gente vê que muitas das vezes nós nos comportamos como Saul. Queremos ser perfeitos em tudo, porque Saul era uma pessoa na frente de Samuel, era uma pessoa quando falava com Deus, era uma pessoa quando falava com as autoridades, com o povo. E muitas das vezes nós também nos comportamos desse jeito. A gente é uma pessoa na escola, uma pessoa na igreja, uma pessoa no trabalho, uma pessoa em casa. E isso tem gerado diversas identidades em nós, vamos dizer assim. Mas nós precisamos entender que identidade não é algo que é construído, é algo que é recebido. E por parte de Deus, nós temos consciência que a nossa identidade é que nós somos filhos, que nós somos amados, que nós somos perdoados, que nós somos escolhidos. E quando vemos o que o rei Saul faz, nós percebemos que ele estava tentando, agradar as pessoas a todo tempo, ser perfeito em todos os lugares. Como muitas das vezes nós também tentamos ser perfeitos na igreja, perfeito em escola, perfeito no trabalho, perfeito em casa, perfeito na nossa roda de amigos e muitas das vezes até perfeito para fazer as coisas que dão agrado ao coração de Deus, justamente para agradar os homens. Mas na Bíblia fala que o Senhor ele não vê como homem, que vê a aparência. O Senhor vê o nosso coração. E é muito interessante porque
quando a Bíblia diz isso, é quando Davi é escolhido e ungido para rei. Porque na família de Davi, ele tinha diversos irmãos. E esses irmãos eram todos fortes, eles eram guerreiros, eles lutavam, eles iam para o campo, eles participavam das guerras, voltavam. E Davi era um pastor de ovelhas. E aí, quando Samuel está lá para ungir o rei, ele se depara com esses irmãos. E aí ele fala, esse daqui vai ser o rei de Israel, todos os irmãos fortes. Mas é aí que Deus fala isso, que ele não vê a aparência, ele vê o coração. E ele escolhe o que menos parecia perfeito para aquela ocasião, para se tornar rei. O menos forte, o que menos conhecia sobre as guerras. Mas na verdade o Senhor estava observando o coração de Davi. E o que Davi faria com aquilo que ele tinha. Então, apesar de nós tentarmos ser perfeitos muitas das vezes para as pessoas, a gente não vai conseguir isso. A gente vai ir tentar ser perfeito e se frustrar de alguma forma ou não agradar o coração de Deus. Mas na Bíblia, ele vai falar em Jeremias 29:11 que assim, porque eu sou o Senhor que conheço planos para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aqui nós vemos que por mais que a gente tente ser perfeito, por mais que a gente tenta a aprovação de todas as pessoas, nós não vamos conseguir. Mas se nós nos firmarmos no Senhor e buscar Ele, o sucesso que a gente tanto procura por meio das pessoas, não vamos achar, a gente vai achar o sucesso em Jesus. E assim, não tem problema buscar o sucesso. Eu busco também, eu tenho sonhos, planos de prosperar também, e muitas pessoas têm isso. O problema é quando a gente para de buscar o sucesso e começa a gente para de buscar o sucesso e começa a aprovação das pessoas, buscar o sucesso por meio das mídias, por meio da nossa roda de amigo, por opinião das pessoas aí fora. Mas o Senhor, Ele não busca em nós um sucesso medido pelos homens. Nós também não temos que buscar isso, até porque os planos de Deus são perfeitos e agradáveis. Então, nós temos que buscar os planos de Deus, os nossos planos de prosperar, nossas ideias de como pode ser prosperar, não tem nada a ver com aquilo que Deus acha. Deus, Ele vê de uma outra forma o sucesso e uma forma certa. Então, por mais que a gente tente agradar as pessoas, a gente não vai conseguir. E por mais que a gente tente alcançar todo o sucesso ele não é medido pelo que nós achamos. Nós não podemos ir nesse pensamento que o sucesso é algo somente material. E também nós não temos que pensar que o sucesso é agradar todo mundo, até porque nem Jesus agradou todo mundo. Porém, se a gente nos firmarmos na palavra e no Senhor, nós conseguiremos sim, alcançar o sucesso. Então, eu queria orar por vocês que estão aí, pela nossa geração. E assim, que essa palavra possa ter abençoado vocês de alguma forma. Que em nome de Jesus nós possamos acabar mudando aquilo que nós temos feito, que não agrada o coração de Deus, que nós possamos
receber a nossa identidade, né? Aceitar a nossa identidade de filhos de Deus e começarmos a buscar isso. Buscar o sucesso, mas o sucesso com Cristo, né? Então eu vou orar aqui, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que o Senhor possa estar nos abençoando nessa campanha, como o Senhor já tem feito nesses dias. Que o Senhor possa abençoar essa palavra, Senhor, para que ela possa não somente parar nas pessoas que estão assistindo, mas que possa tocar outros jovens, outros adolescentes, em nome de Jesus. Senhor, alivia o nosso coração, Pai, para que nós não venhamos ficar pressionados, Jesus, pelo sucesso e que nós também não percamos nossa identidade em Ti, Jesus. Que em nome de Jesus a gente possa se firmar no Senhor e buscar somente as coisas que o Senhor deseja para a nossa vida, em nome de Jesus. Que nós possamos ter um propósito em Ti e uma identidade firme em Ti, que não vai se abalar com as estações da vida, Senhor. Abençoe nossa casa, abençoe nossa família, em nome de Jesus. Que aonde nós passamos, nossa identidade seja de filhos de Deus, de escolhidos e de perdoados, e que não somente nós tenhamos essa identidade, mas que nós possamos mostrar o amor de Jesus para as outras pessoas, para que elas também venham ter uma identidade de filho. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço, Pai, para que o Senhor abençoe nossas escolas, nossos trabalhos, nossa faculdade, em nome de Jesus, para que as pessoas comecem a não se sentir tão pressionados na busca pelo sucesso, mas que elas encontrem descanso em Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. E essa foi a palavra de hoje. Obrigado. Amém.